Fala pessoal, aqui tá falando Lucas e bom, hoje vamos fazer um breve resumo aqui do livro da Fazbear Fright, Into the Pit, né? Então deixa o like, se inscreve, eu vou fazer um resumo bem básico, não é algo igual no nível do Core e outro canal aí de FNAF, que é o The FNAF Videos, é um canal até que legalzinho. Foi nesse canal que eu meio que me inspirei para fazer esse canal aqui, que eu tive a ideia no caso. Mas eu não me inspirei em quase nenhum vídeo dele, só tipo, peguei uma ideia assim, legal falar sobre isso, eu vou fazer algo parecido. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino pra tu não perder nenhum vídeo desse canal incrível. E vamos lá. A história de Into the Pit começa quando a gente conhece um personagem chamado Oswald. O Oswald, ele tem um amigo, só que esse amigo meio que saiu da cidade, ele foi passar as férias dele num lugar super maneiro, enquanto o Oswald não saiu pra lugar nenhum por conta que os pais dele estão passando por uma condição financeira das grandes e não estão conseguindo muito ter dinheiro em uma quantidade grande, assim, estão passando condições. Só que aí o Oswald, ele não tem um relacionamento tão legal assim com o pai. Ele acha o pai um pouco chato, muito irritante, ele não gosta muito do pai dele, só gosta da mãe dele. Mas aí, ele também sofre bullying, digamos, entre aspas, por um moleque, só que ele não dá muita mínima pra isso. No livro mesmo, ele não explicam tanto do porquê isso. Como se realmente fosse importante saber de tudo do Oswald. Mas bom, o Oswald, ele literalmente não tem muita coisa pra fazer. O cara tá numa vida muito tediosa, ele não aguenta mais ficar sem nada pra fazer, já que o melhor amigo dele saiu com a família e vai voltar no final das férias. Ele não tem muito o que fazer, já que a condição financeira deles é grande, não tem como ele sair pra um lugar divertido, não tem como ele fazer algo legal. Aí, bom, o pai dele, ele às vezes empresta um dinheiro pra ele, tipo, comprar um gibi com uma revista em quadrinhos e ir num restaurante que fica perto ali de onde eles moram, né? Que é a Jeff's Pizza. A Jeff's, ela já tá toda acabada, ela tá, tipo, quase falindo, digamos assim. É isso que o livro dá pra entender, que é aquela pizzaria, aquele restaurante que é tão porco, mas é bom. A comida de lá é ótima, mas o restaurante em si, a estrutura dele é nojenta, é horrível. Mas o Oswald, quer dizer, ele gosta muito de ir pra lá pra, sei lá, ter algo pra fazer. Ele gosta de pedir um refri pra tomar enquanto ele lê um gibi. O atendente de lá, da Jeffs, é um cara muito gente boa com o Oswald, mesmo com uma cara de cansaço, porque o cara já deve estar trabalhando ali faz muito tempo. E ele sempre dá tipo um desconto com o Oswald, já que ele conhece meio que o Oswald há bastante tempo. E ele dá meio que esse troço de desconto pra ele e tal, deixa tudo mais baratinho pro cara, porque acho que ele sabe que a condição financeira dele está grande. Então ele meio que de vez em quando dá por conta da casa as comidas lá. Ele só pede um refri e ele dá de graça pra ele. Só que aí o Oswald, ele começa a literalmente ficar um pouco irritado por não ter muita coisa pra fazer além disso. Porque realmente eu entendo o Oswald, é bem chato você ficar literalmente num local que meio que você já viu tudo dele e não tem muita coisa pra fazer. Mas o Oswald nesse livro ele não entende que ele tá passando por condições financeiras e que ele não pode, sei lá, ir pra outro lugar. Ele só sabe disso, mas ele quer muito sair. O pai dele sempre retruca ele falando que, olha, a gente tá passando por condição financeira, tu não pode ficar fazendo birra aqui não, porque senão, cara, você vai ficar de castigo e tal. Ele briga com ele. E aí, o motivo do porquê o Oswald acha o pai dele chato é porque ele é aquele cara que literalmente é um boomer. Se você não sabe o que é um boomer, deixa eu explicar. Eu sou isso também. É um cara que acha que tudo na época dele era meio que melhor. Não tudo, algumas coisas você tem que admitir que ele até gosta, mas tipo, tudo de antigamente era melhor. Tipo, a vida antigamente era melhor. Não em questão de tecnologia, sim de nostalgia, de filme, de algo que tinha naquela época que hoje tem, mas é uma bosta.
E um dia, o Oswald, ele sempre gosta de passar o tempo com a família dele, mesmo que ele não vá com muita cara do pai, porque ele é boomer. E por outros motivos também. E aí ele vai fazer meio que uma noite de cinema na casa dele, junto com a família e tal, que ele sempre faz isso, tipo, em cada 2 semanas, a cada 1 semana, tá ligado? Tipo, toda semana ele faz isso nos finais de semana e tal, com os pais dele. E aí o Oswald escolhe um filme aí que é meio que um remake de outro e o pai dele começa a brigar com o Oswald porque é muito ruim e tal. O Oswald não aguenta e vai pro quarto dele dormir. E esqueci de falar sobre a mãe do Oswald, que é uma pessoa que não tá muito presente na vida dele porque ela só fica trabalhando. Ela gosta muito do filho dela, ela queria estar mais tempo ali com ele, só que o trabalho dela é muito corrido, ou seja, ele é tipo muito corrido mesmo. É tão corrido que ele não consegue ficar direito com a mãe dele e ele só vê ela no café da manhã e quando ele volta pra casa, depois que ele vai na Jeffs e tal. E o pai dele sempre leva ele pra biblioteca pra escolher um gibi e depois leva ele na Jeffs. Aí um certo dia, o Oswald vai pedir dinheiro pro pai dele e diz que tá sem grana. Então ele vai lá, aluga um gibi pra ler e vai lá na Jeffs. Fica lá. E aí o atendente meio que dá um refri, alguma coisa pra ele comer e tal. Tipo, sobras de pizza que ficam lá. Tipo, ninguém comeu isso aqui, então tu pode ficar com isso aí. Aí ele vai lá e come, bebe o refri e tal. Tudo por conta da casa. Só que aí o Oswald, muito antes mesmo dessa parte da história, ele consegue perceber que tem, tipo, uma coisa na parede. Tem algo, tipo, algo muito esquisito numa parede branca que tem lá. Porque ele sentava meio que no fundo da Jess e meio que tem algo muito esquisito na parede, algum desenho, alguma coisa que foi pintada por cima, pra meio que inaugurar um novo restaurante. Que, como eu disse, isso aqui no Jeff's, né, era outro restaurante. E aí, então, o Oswald, ele meio que tenta identificar o que é. De vez em quando ele até consegue, mas ele meio que se perde tentando identificar outras coisas. Então, é muito difícil. E no outro dia, o Oswald acaba tendo uma briga feia com o pai dele. E ele não quer ver ele de jeito nenhum. Então ele vai lá, aluga outro gibi, vai na Jeffs e fica lá. E bom, como já tá meio que quase sendo a hora do pai dele vir buscar ele não quer ir pra casa, porque, sei lá, ele tá afim de ficar ali, ele não quer ir com o pai dele. Então ele olha pra trás e encontra uma piscina de bolinhas muito estranha. É um troço bizarro, como tá no livro, é tipo um troço todo podre e que tá fechado porque, bom, ninguém usa aquilo ali. Tá todo empoeirado, cheio de musgos, todo ferrado. E o Oswald meio que se esconde ali dentro pra, fugir do pai dele. E bom, como ele se esconde ali dentro, ele acaba indo pra uma dimensão paralela, uma outra dimensão. Tipo, ele volta no tempo, aquilo ali é uma máquina do tempo. A piscina de bolinha é uma máquina do tempo, só que meio alternativa. Ela volta no tempo, mas ela faz alguma coisa ali naquela viagem. E ele vai pra uma Freddy Fazbear Pizza de 93. Eu acho que é 93 ou 83, eu não lembro. Uma Freddy's aí. E aí ele encontra, ele conhece alguns amigos, tipo, de lá da época, que gostam dele e que faz amigos novos, tá ligado? Ele tem um motivo agora pra ir na Jeff toda hora pra ficar com esses amigos, já que ele, nas férias dele não tinha muita coisa pra fazer não. Só que aí ele vai meio que voltando várias vezes, revendo os amigos dele. E do nada ele começa a perceber alguma coisa bem esquisita ali, porque naquilo ali não faz sentido. Ele começa a ver um cara vestido de um coelho amarelo, um Spring Bonnie no caso. Ele começa a ver um Spring Bonnie muito esquisito e que ele tá meio que encarando ele entra numa sala e desaparece, ele não aparece mais. Ele tipo fica encarando o Oswald, fica encarando as pessoas. Depois quando ele percebe que está sendo vigiado, ele volta para uma sala escura e desaparece. E aí um certo dia, quando o Oswald vai entrar lá, depois de ter passado vários momentos com os amigos dele, meio que tipo, ido ver cinemas e tal, tipo, coisas da época, do pai dele no caso,
ele meio que volta na Fred's, que era a antiga Jeff's, por isso o desenho na parede era da Freddy Fazbear Pizza. Tava lá um desenho, tipo um cartaz, digamos assim, um desenho pintado por cima, né, da Fred's. E ele conseguiu identificar o que era, uma pizzaria muito antiga que era Jeff's antigamente. Só que aí ele percebe que tá todo mundo gritando, tem muita coisa rolando, o bagulho tá louco, tá tudo louco. Ele percebe que tá muito esquisito porque os amigos dele não tá lá, mas ele sabe que eles estão bem, eles conseguiram fugir porque tá tipo um caos a pizzaria. Um caos. Tá tipo tão caos assim que literalmente ele não consegue pensar o que ele pode fazer. Mas aí ele encontra o Spring Bonnie. E ele chama ele pra uma sala. E nessa sala ele chega lá e vê tipo 5 crianças ou mais, não lembro, acho que são 5 crianças. 5 crianças sentadas numa cadeira, tipo com um chapéu de aniversário, todas bonitinhas assim, vestidinhas e tal, com aniversário e tal. Uma festinha de aniversário, só que as crianças não estão muito bem não. Elas foram de F. E o Oswald não queria participar daquela brincadeira divertida que estava acontecendo naquela sala, então ele meio que foge. E quando ele tenta voltar pra piscina de bolinhas, ele é meio que impedido pelo Spring Bonnie e começa a atacar ele. E aí ele meio que começa a lutar e tal contra ele. E aí ele meio que se esconde na piscina de bolinhas e volta de novo pro presente, né, na Jeff's. E aí o pai dele tava lá, ele dá um sermão nele falando: mano, por que tu tá aí, cara? Qual é o teu problema de tu ficar aí toda hora? Você volta muito sujo pra casa e tal, não sei o que, isso vai muito esquisito. Você precisa sair daí. Aí o Spring Bonnie pega o pai dele e leva ele pra outra pizzaria. E aí meio que tipo, depois que o Oswald meio que sai da piscina de bolinhas e volta pro presente, o pai dele meio que, tipo, ele volta pra casa e o pai dele tá lá. Tipo, beleza, a galera vê o pai dele. Só que o Oswald vê o Spring Bonnie no corpo do pai dele, ou seja, tipo, ele faz tudo o que o pai dele meio que faz, só que ele tá no corpo do Spring Bonnie, ou seja, tipo, não é o pai dele ali, é o Spring Bonnie. Na visão do Oswald tem um boneco gigante amarelo, feio pra caramba, na casa dele. E ele meio que não sabe o porquê isso, tá ligado? Ele não explica direito no livro do porquê que isso acontece. Mas tipo, a mãe dele acha que é o pai dele, tipo, as outras pessoas veem o pai dele ali. O Oswald não, o Oswald vê o coelho ali, ele meio que troca de lugar. Por isso que na hora que ele puxou, ele meio que só trocou de corpo com ele, com o pai dele, né? E ele começa, tipo, a fazer coisas normais, tipo, o coelho começa a dirigir, seguir as leis de trânsito, o cara conhece, tipo, onde o Oswald gosta de ficar na biblioteca. Aí depois, passa um tempo, as férias dele acabam e ele volta pra uma nova escola. O Oswald, né, com muito medo, o cara tá tipo, por quê? Por que isso tá rolando comigo? O que tá acontecendo? Ele conhece uma menina. Essa menina aí, que eu não lembro o nome dela, eu vou dar uma vista ali depois. É uma menina que meio que ela é muito antiga nessa escola e meio que tipo ela queria ser amiga do Oswald. Ele meio que tenta puxar um assunto com ela, que ela tá ali sozinha lendo um livro. E aí ele começa a perguntar, que livro é esse aí e tal? E ela responde que era um livro sobre os heróis, tipo, guerreiros e tal, gladiadores e tal, e que era pra ter coragem, tipo, ela fala sobre esse negócio de ter coragem pra alguma coisa, eles têm muita coragem pra enfrentar e tal coisa. E o Oswald falou, eu preciso disso. Então ele se despede da mina e vai lá resolver o que tá acontecendo com o pai dele. Só que aí anoitece, não dá tempo dele ir na Jeff's resolver isso, vai ter que ser no outro dia. Só que aí ele chega na casa dele e pergunta, cadê o meu pai? Aí a mãe dele fala, tá lá em cima dormindo. Quando ele chega lá, ele só viu um coelho deitado na cama, todo estático, olhando pra cima, tipo, com os olhos abertos, sorrindo. E sei lá, ele tava lá parado. E também esqueci de falar que o Oswald tem uma gata que também consegue ver o Spring Bonnie. É bem bizarro, que ela também consegue ver o Spring Bonnie e tá com medo.
Só que aí o Oswald, ele vai lá resolver, né? Ele vai lá resolver esse negócio pra ver o que tá rolando. Ele meio que vai lá resolver. Chega na Jeffs, ele pula uma piscina de bolinhas e dá de cara com o pai dele lá na Freddy Fazbear Pizza, só que ele tá todo estático, como falei antes. Ele tá todo estático, o pai dele tá tipo paradão, todo branquelo, todo com medo, o cara tá tipo... Uau, ele consegue reconhecer o pai dele, já que ele tem barba e tal, ele é mais gordinho e tal, não sei o que. Ele consegue reconhecer que aquilo ali é o pai dele. E ele tenta levar ele pra piscina de bolinhas pra ele voltar pro presente e voltar tudo ao normal. Pra trazer ele de volta, né? Só que aí o Spring Bonnie meio que aparece. O Spring Bonnie aparece e meio que começa a atacar ele, tá ligado? O Oswald, ele tenta levar o pai dele pra lá. Só que na hora que ele chega meio perto, o Spring Bonnie meio que bloqueia e começa a dar uns ataques nele. Só que aí ele meio que revela que dentro da boca dele tem uma mandíbula de carne bizarra, cheia de dentes, cheia de espinhos assim, pra tentar matar o Oswald e o pai dele estranho. E aí o Oswald começa a tretar com o Spring Bonnie. O Spring Bonnie pega o braço dele e morde ele. O Oswald dá tipo vários socos na barriga dele, empurra ele, não sei o que. E aí tem no final do livro, no caso, ele meio que... O Oswald meio que empurra o Spring Bonnie, né? E ele vai meio que tentar entrar na piscina de bolinhas pra meio que tentar fugir, não sei o que e tal, junto com o Oswald e tal. Tá prestes a morrer. Só que ele encosta nas redes que ficam na piscina de bolinhas pra caso que, sei lá, algum acidente aconteça, aquelas redes ali servirem, né? Só que elas estão penduradas, então ele meio que começa a se enforcar naquelas redes, ele acaba ficando preso ali. Começa a se enrolar naquelas redes ali e começa a se enforcar. Na descrição do livro fala que ele não tava soltando nenhum barulho, nenhum rugido e tal. Ele só tava fazendo uns movimentos estranhos e abrindo a boca pra tentar respirar. Mas aí ele morre. E o pai dele meio que volta ao normal e sai da pizzaria. E aí depois o pai dele se desculpa com o filho, falando que me desculpa por você não ter tido essas férias que você tanto queria, desculpa por você ter saído da sua escola, não sei o que, perdoa o pai dele e ainda faz uma brincadeira falando que tudo na época dele continua sendo melhor. E o Oswald se diverte com a brincadeira. Aí mais tarde eles voltam lá na Jeffs. E falam pro cara meio que tirar a piscina de bolinhas dali, caso que alguém tente entrar e volte pra pizzaria. E o Spring Bonnie, que por algum motivo poderia estar vivo, né? Ele falou, tira isso daí, esse troço aí, ele falou, a galera que deixou isso aí deveria levar um processo do caramba, a galera que fez isso deveria levar um processo. Então ele faz até uma piadinha que eu confesso que é engraçadinha, mas eles tiram a piscina de bolinhas da Jeffs e final feliz, né, galera? Essa foi a história de Into the Pit. Se vocês quiserem que eu possa fazer um resumo da To Be Beautiful e a do Funtime Fred, que é a última do livro do Into the Pit, que é a do Funtime Fred, é uma que ele meio que tenta matar uma menina, não sei o que, deixa aí nos comentários que eu vou meio que fazer um resumo aqui também. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações. Então é isso e falou!